Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde. Então, hoje estamos aqui para estar passando para vocês o feedback da nossa hora atividade, da observação da sala de aula, que foi feita, então, a hora atividade lá no acompanhamento no dia 5, né? E a observação de sala de aula que eu fiz no dia 13, né? Então, ainda não tinha dado tempo para vir conversar com vocês, aí muitos afazeres, e acabei deixando atrasar um pouquinho, mas hoje eu vim aqui para estar passando para vocês como que foi. Então, só para a gente relembrar, né, que eu fiz lá no dia 6, né, e no dia 13, né, na aula do descritor D8, né, que foi o descritor da habilidade. A aula do RCO foi a aula 11, né, professores, que a gente trabalhou. E vocês trabalharam naquele dia que eu observei a mini lenda, né? Isso? Relação de causa e consequência, né? Então, diante disso, prof, eu queria fazer alguns termos propositivos com vocês, para a gente estar identificando o que vocês veem aí, como que foi aquela aula de vocês, sempre lembrando que a gente mantém uma parceria, a gente trabalha em conjunto, né? Então, os critérios que foi escolhido daquela aula lá de vocês, que a gente percebeu, foram estratégias de ensino que favoreçam a aprendizagem, engajamento e participação dos alunos, né? Por que a gente escolheu esse tema junto na hora de atividade? Quando eu fui conversar com vocês, a gente percebeu que os alunos eles têm pouco engajamento, né? Que eles não têm muitas, como é que eu posso falar? Participação nas aulas, que eles não têm uma visão diferenciada do que eles vão fazer para o futuro deles, que eles são meio apáticos, né? Certo? É isso? Mais alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar, além disso? Que a gente viu aquele dia? E, então, que eu observaria as práticas pedagógicas, né? Então, eu gostei muito da aula que vocês propuseram, que eu assisti. Acho que foi muito show, foi muito interessante ver a parte em que a professora Josiane passa ali todo o conteúdo, explicando, e a parte em que a professora Alessandra entra, né? Colocando ali em formas de quizzes, usando, então, as metodologias ativas. E também a parte que a professora Josiane coloca, onde ela traz a Milena para a realidade, né, de cada aluno, né? E eu acho que foi isso que chamou a atenção nesse dia deles, né, da aula, que foi uma aula diferente, onde eu vi eles participando. Então, diante disso, eu gostaria que vocês me colocassem o que vocês perceberam. Quais foram as dificuldades que vocês perceberam ali de aprendizagem, de defasagem dos conteúdos? Se é isso mesmo que era a desmotivação deles? E o que a gente poderia buscar juntas aí para ajudar no desenvolvimento deles? Trabalhar mais aulas assim, como a gente trabalhou, intensificar? O que vocês acham? Eu percebi assim que eles têm um pouco de dificuldade na hora de se expressar, de escrever, né? Mas como a gente trouxe para a realidade deles, né, nessa questão das mini lendas, na hora deles produzir, eles conseguiram com um pouco mais de facilidade, né? Aí, como a gente trabalhou em grupos também, eles conseguiram conversar melhor, né, entre eles, não expor no grande grupo, né? Entre eles conseguem ter essa expressão, se expressar um pouco melhor para desenvolver aí as mini, que eles tiveram, né, a facilidade maior de produzir as mini lendas, no caso, né. E também quando eu trouxe para eles ali nos grupos também, que era para eles lerem as mini lendas e relacionar as causas e consequências de cada uma delas, eles também nos pequenos grupos eles conseguiram se expressar melhor e identificar bem qual que era as causas e as consequências das lendas que eles estavam estudando. E nos quizzes também, eles conseguiram desenvolver essa parte na questão ali de realizar, eles realizaram nesses pequenos grupos, então eles conversavam com essas pessoas que fizeram um grupo com eles na produção, ali para tirar as dúvidas deles na hora dos quizzes, então teve essa interação que ajudou também na questão deles conseguirem entender o que era a mini lenda, qual era a proposta, a causa, a consequência.
Profs, e vocês acham, então, que ocorreu tudo de forma tranquila nesse dia da observação, que a gente conseguiu ali mostrar ali, apresentando as dificuldades de aprendizagem, as defasagens nos conteúdos, a certa desmotivação, a gente conseguiu perceber tudo isso nessa aula, que deu certo? Sempre tem aqueles alunos que têm um pouco mais de dificuldade que os outros, né? Mas aí, trabalhando nos pequenos grupos, eles conseguem se ajudar, né? E conseguem um tirar a dúvida do outro, né? Então, dá para dizer que a gente conseguiu ensinar o que era o proposto, Atingiu né? o objetivo. A metodologia atingiu positivamente o andamento da aula. Que legal, que show. Então, prof, eu percebi alguns pontos positivos nas aulas de vocês nesse dia, que foi, então, a organização de vocês, que foi muito boa, maravilhosa, as explicações bem claras, então, que são pontos positivos muito bom. Vocês trabalharam as duas ali em conjunto, então, o que, de repente, eles não conseguiram entender com uma, eles tiraram a dúvida com a outra, que eu achei que essa interação foi maravilhosa. Teve um bom relacionamento dos alunos nesse dia também, e ficou bem evidente ali o acompanhamento durante as atividades. Tanto a atenção ali do tirar dúvidas, como na maneira respeitosa que vocês trataram cada um, o acolhimento que vocês lidaram com a turma, e mesmo quando tiveram dificuldades, também a maneira que vocês agiram. Então, esses pontos foram muito positivos nas aulas de vocês. Mas eu também gostaria, tipo assim, de pedir para vocês alguns pontos de melhoria que a gente poderia ter. Vocês conseguem identificar algum ponto de melhoria durante as aulas, não somente dessa que poderia ser feito? Nessa questão, a questão ali de trazer para a realidade deles, para o contexto social que eles estão inseridos, né? Aí você consegue melhorar as outras atividades que vão ser feitas no futuro, né? Pensando numa próxima proposta, enfim. Nessa aula em específico, eu não sei te dizer alguma coisa. Também, eu acho que para melhorar para as próximas, né? Que nem a Ali estava falando, né? Que a gente consegue ver o que deu certo para melhorar nas próximas aplicações. Né? Então, o que eu penso, professor? Eu acho que ali foi o uso da metodologia ativa, né? O novo para eles foi vocês pensarem de forma diferente. Vocês pensaram no aluno, como ele agiria. E não pensaram em só vocês virem ali e passar o conteúdo. Lógico, vocês passam de maneira maravilhosamente bem, mas nesse dia vocês pensaram como que eles agiriam. Então, eu acho que esse é um ponto aí que a gente tem que ter sempre na hora do nosso planejamento. Então, fica aí só essa dicasinha para vocês, quando vocês prepararem a aula, que é o nosso planejo em dobro, né? Em vez de nós pensar na nossa aula, que a gente já sabe ali, tem na nossa cabeça pronta, pensar como que o aluno reagiria nesse momento. Trazer para a realidade dele. Trazer para a realidade. E a gente consegue isso aqui na educação do campo, né, no tempo integral, né? Então, quais partes da sua prática durante a aula você acha que ajudou mais na aprendizagem dos alunos? Qual que foi a parte que vocês mais acharam que deu certo ali? Um questionamento propositivo. Vocês acham que foi a parte dos quizzes, foi a parte da mini lenda, trazendo para a realidade do aluno? Vocês duas, aí no contexto de vocês, depois quando vocês pararam. Eu achei que ali na produção da mini lenda eles conseguiram trazer para a realidade deles e entender o que era realmente a mini lenda. E depois os quizzes vieram para complementar, né? Para eles trazer essa questão da causa e consequência também, né? Dentro do contexto das mini lendas. Os estudantes participaram todos? Todos participaram. Que pontos você acredita que precisaria, então, aprimorar, prof? Para favorecer mais a participação. Então, essa questão que vocês falaram, trazer mais para a realidade, né? Realidade, que eles vivem, né? A vivência e quais recursos vocês acham que a gente poderia trazer mais para essa vivência, para essa realidade, para a gente poder estar
adotando aí melhorar as dificuldades deles, especialmente aí na questão da desmotivação. Eu achei assim que, no meu ponto de vista, que foi, eles gostaram muito de ter aula com as duas, que foi um diferencial, né? E o trabalhar em grupo para eles ali, quando eles escolhem os grupos deles, eles já têm mais afinidade, então eles conseguem desenvolver mais, eles conseguem discutir, um ajuda o outro, isso também favoreceu ali na hora da aula. Então, eu gostaria de fazer um combinado com vocês, então, para as próximas aulas que vocês darão juntas e que a gente vai fazer observação também, que vocês usassem mais isso, mais recursos visuais, audiovisuais, videozinhos curtos, mapas mentais, infográfico, coisas diferentes voltadas para essa realidade dos alunos, que vocês viram, perceberam que deu certo, né? Que nós vimos, né, que deu certo, né? Porque foi uma aula, assim, maravilhosa que eu assisti de vocês duas. Então, foi uma aula, assim, excepcional, aonde eu vi aqueles alunos que a gente via ali sempre apáticos, interagindo e com muita vontade de aprender. E os resultados aí foram maravilhosos, o comprometimento de vocês, a busca de comunicação, ficou muito clara, a intervenção que vocês fizeram juntas, né, ali com eles, eu acho que tudo veio a calhar. Então, eu só tenho a agradecer vocês por isso. Eu gostaria de passar um videozinho para vocês, para a gente encerrar. A caixinha dos minutinhos. Então, professor, eu acredito que essa seja a nossa realidade, né? É o que a gente faz no nosso dia a dia, né? Nós temos uma caixinha e estamos sempre tentando fazer com que desperte a curiosidade do nosso aluno, né? E eu sei que vocês fazem isso sempre. Então, sempre que eu vou observar a sala de aula de vocês, eu acho maravilhoso. E agora que vocês se juntaram, melhor ainda. Então, muito obrigada por esse tempo, obrigada por compartilhar as experiências de vocês conosco e o que precisarem, nós estamos aqui. A gente que agradece a proposta, agradece o engajamento, viu os resultados positivos, né? E agradece também pelo feedback positivo que a pedagoga está dando. É isso aí, obrigado por tudo. E esteja sempre parceira nossa também nos nossos trabalhos aí, nos ajudando, nos dando ideias e compartilhando o que nós precisamos aprender. Obrigada.